Beleza, guys? Bem-vindo a mais um vídeo aqui, então, da nossa série do Cruz Concator. Bom, basicamente, na última aula, a gente acabou fazendo aqui o nosso Category Repository, né? Deixamos tanto a sua interface quanto a sua implementação prontas aqui para a gente poder utilizar, tá? Nessa aula aqui, né, nesse vídeo aqui, né, vou dizer aula também, eu queria mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui a nossa camada de service agora. A gente vai trabalhar na nossa camada de service. Vamos fazer com o método lá para buscar todas as despesas ali do usuário, legal, digamos assim. E vamos trabalhar aqui também com o nosso módulo de injeção de dependência. Então, nesse vídeo aqui um pouquinho mais longo, a gente poder ver essas coisas acontecendo, trabalhar na nossa camada de controller, né, entre aspas, que vai ser a nossa camada de rota aqui. E aí a gente poder ver isso acontecendo, que depois a gente vai ter esse padrão, é só vir seguindo, tá? Então, show de bola. Deixa eu limpar um pouco as coisas aqui, ó. É o seguinte, primeiramente, a gente vai vir aqui dentro da nossa camada de domain, a gente já tem aqui o nosso service do database, a gente vai criar, então, o nosso expense service, beleza? Service. Show de bola. Aqui vai ser uma classe, e aqui a gente vai receber via construtor o nosso private val, private val expense repository. E aqui a gente vai receber a nossa interface, legal? E aqui nós vamos ter o nosso método de suspend fun, find all, como a nossa ideia aqui está sugerindo. Eu vou aproveitar um pouquinho, mas não é basicamente isso aqui que a gente vai devolver para ela, tá? Eu vou basicamente colocar aqui o nosso método de retorno. A gente vai devolver, a gente não vai devolver a nossa entidade, né, propriamente dito. Então aqui a nossa entidade, ele fica bem no núcleo da nossa aplicação. Esse cara aqui só lida e representa essa entidade no banco de dados. Agora, quando eu for expor esses dados aqui para uma camada, né, acima, para um usuário ou para um cliente, alguma coisa nesse sentido, quem vai consumir essa API, eu quero ter a possibilidade de ter um objeto aqui um pouco mais personalizado, tá? Mais maleável para mim nesse sentido, até porque às vezes eu não quero expor todos os campos aqui das minhas despesas. Então eu gosto de ter essa flexibilidade, né? Basicamente é um DTO que a gente fala, né? Um Data Transfer Object para a gente poder fazer transferir esses dados aqui, né, de uma forma mais tranquila e mais maleável pra gente. Aqui eu não gosto muito de dar, o conceito é o DTO, mas eu não gosto de dar muito de nome de DTO, eu gosto de dar o nome de response, beleza? Então aqui a gente vai criar um expense response. Show de bola, esse cara não existe ainda. E onde a gente vai criar ele aqui, ó? Dentro da nossa application, a gente vai criar uma pastinha chamada payloads. Aqui nos payloads a gente vai ter as nossas requests e nós vamos ter aqui também os nossos responses. Boa. Response. Show de bola. Então aqui a gente vai ter o nosso response, que vai ser um data class. Eu vou chamar ele de... Na verdade, vai ser um data class, beleza, expense response. Aqui, para a gente poder, né, fazer com que esse cara seja serializado na hora que o usuário for fazer essa requisição, a gente precisa colocar a notação serializable aqui do Kotlin, legal? Senão não vai dar certo. Então aqui a gente pode colocar todas as propriedades que a gente quer, né, fazer aí o uso para a gente poder enviar o expense response que a gente precisa, tá? Basicamente eu vou colocar os mesmos dados aqui da nossa entidade. Então vou colocar aqui, ó, expense, vou pegar todos esses caras aqui e aqui eu vou colocar. Só que é o seguinte, aqui eu não quero colocar um local date time no created, tá? Eu vou colocar aqui um tipo string, beleza? Depois a gente vai fazer uma formatação também dessa data que tá entrando e depois a gente formata essa data para que tá saindo ali no formato de string bonitinho, mas bem formatada, beleza? Não vou precisar criar aqui o objeto, né, do nosso ID. E beleza, é uma classe pura do Kotlin, né, basicamente, para a gente poder fazer aqui a nossa response. Show de bola. Aí é claro, aqui agora no nosso service eu vou fazer o import desse cara e é o seguinte, na hora que eu pegar aqui então o meu expense repository, pegar o nosso findAll, eu tenho uma complicação, porque o meu findAll ele devolve para mim uma entidade, um entity, e eu tô querendo expor aqui, né, devolver uma lista de response. Então, basicamente eu preciso fazer um map aqui para a gente poder transformar essa lista de entidade que está chegando para uma entidade de expense response, beleza? Então aqui eu vou fazer um map e aqui eu vou precisar fazer uma função de extensão, uma coisa que eu gosto muito aqui do Kotlin, né? Acredito que você também. É uma função de extensão para a gente poder trabalhar aqui com o nosso, com esses mapeamento, legal? Então para isso, o que eu vou fazer? Dentro aqui de payload, dentro de application, a gente vai criar aqui então mais um pacote que eu gosto de chamar ele de mappers. Dentro aqui a gente vai ter os mappers e eu vou colocar o nosso expense mappers. Vou dar esse nome aqui, ó. Então vai ser um file, tá? Vai ser um arquivo que aqui eu posso ter várias funções de extensão. Então aqui eu vou ter uma função de extensão expense entity e vou chamar ela de toExpense response.
E a ideia já entendeu que eu vou precisar devolver aqui um expense responsive aqui para ele, beleza. O nosso ID, eu vou colocar o this ID, o title this title, o amount. Vou colocar aqui a category ID, e aqui o nosso created at. Ele nem colocou sugestão porque o nosso created at, ele é do tipo string e aqui ele tem do tipo local date time, né, que a gente coloca no banco. Então aqui eu só vou colocar o toString, tá? Depois a gente se preocupa em formatar esse cara corretamente. Só pra gente funcionar. Então aqui eu vou mapear, né, vou ter que fazer um map, ou seja, vou devolver uma outra lista de quê? Ponto do response. Legal? Show de bola, então esse aqui vai ser o nosso primeiro método. Eu vou fazer só esse cara aqui para a gente poder já trabalhar com essa questão de rotas que a gente vai ver aqui na nossa aplicação, legal? Então, basicamente, como eu falei para vocês, eu vou fazer meio alusivo, né, para você entender como que o Ktor trabalha. A gente tem ali a nossa propriedade ali de rotas, onde ali o nosso cliente vai acessar, né, vai cair a chamada ali quando ele clicar na URL direitinho, vai cair dentro daquele cara, como se fosse uma controller. Pensa na questão de controller, que é bem parecido o conceito, tá? É basicamente o mesmo. Só que aqui, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente ter um pacote controller, eu vou colocar aqui um pacote chamado routes, tá? Routes. Então, dentro desse pacote routes, aí aqui é uma forma que eu já gosto de fazer, tá? Como você viu que o nosso projeto, quando ele é estruturado, quando a gente cria ele, você vê que ele cria lá dentro de plugin, ele chama aquele route, né? A gente pode até ver aqui, ó, plugins. Ele coloca aqui o nosso route, e dentro desse routing aqui, a gente pode colocar o nosso get, né? Você tem acesso aqui à propriedade get, para você fazer uma chamada aqui do tipo get. Você vai ter o seu post, e você pode fazer isso, sem nenhum problema, tá? Eu já gosto de fazer uma estrutura que diferente, até pro nosso aplicativo, né? Pro nosso projeto, ele escalar. O que eu gosto de fazer? Ó? Basicamente é o seguinte, aqui dentro de routes, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um camarada chamado expense routes. Ele vai ser um file. O que a gente vai fazer com esse cara? Então aqui basicamente eu vou usar esse arquivo aqui que a gente criou de expense routes, por quê? Até para deixar o nosso projeto limpo, eu gosto de centralizar todas as rotas aqui desse cara em um único arquivo. E a gente faz isso através de funções de extensão. Então você pode reparar também que o Ktor, ele usa muito isso por baixo dos panos, né? Que é o conceito de função de extensão ali do Kotlin. Então ele está sempre usando isso. E aqui, não diferente, a gente também pode seguir esse cara para a gente poder construir a nossa aplicação. Eu vou fazer uma função de extensão de route, tá? E eu vou colocar aqui o nome de expense routes. Ele já está até colocando aqui para mim. Eu vou precisar só importar esse cara e beleza. Então essa aqui é uma função de extensão. Então agora, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar todas as minhas rotas aqui dentro. Então eu vou ter aqui o meu routing. E aí eu coloco aqui qual que vai ser o path, né? Onde é que ele vai armazenar. Então você pode colocar aqui como name de parameter, eu vou deixar assim também, tá? Path, então na hora que o usuário bater lá localhost 2.8080, bater /expense, ele vai entrar aqui. E aqui eu poderia ter, claro, ó, ter os meus gets, tá vendo? Ter os posts, poderia fazer isso aqui também. Daniel, mas não fica legal fazer isso aqui? Fica, mas fica mais interessante quando a gente também isola essa camada para uma função de extensão. Olha só que bacana como é que fica, ó. Aqui a gente vai ter o nosso private, routing, eu vou chamar, ó, de find all. E aqui no find all, eu vou precisar do meu expense service. Eu vou passar esse cara para cá. Por quê? Porque ele é o cara que vai, né, ter acesso ao repositório para trazer todas as despesas para mim. E aqui eu consigo chamar agora facilmente o nosso find all. Olha só que bacana, né? Porque é uma função de extensão de rota, né? Então eu consigo chamá-la aqui. E é claro, eu vou precisar ter acesso ao nosso expense service aqui também. Show de bola. Fazendo isso, eu resolvo essa dependência aqui e agora sim eu chamo o meu find all para poder trabalhar aqui nessa camada, e aqui sim a gente vai começar a trabalhar. Quando eu bater requisição, esse vai ser o método que vai ser chamado para a gente poder devolver aqui todas as despesas ali do usuário, tá? Então, o Ktor, pessoal, ele trabalha muito com esse conceito, né, de rotas, né? É bem semelhante essa parte da controle ali, digamos, no Spring, mas aqui o Ktor, ele trabalha muito com essa questão de rotas, né? Então, basicamente, esse cara fornece aí os caminhos da nossa API, assim como a controle lá no Spring coloca também, tá legal? Então, show de bola. O que a gente faz aqui? Aí aqui sim eu vou chamar o meu get. Aqui sim eu chamo o meu get. Eu vou chamar aqui então val expenses. Vou chamar o meu serviço e aí eu tenho o meu find all. E como é que eu respondo aqui? Simplesmente eu chamo o nosso call. Eu vou colocar o nosso responding. Aqui, ó, responding, beleza. E aqui eu posso colocar qualquer tipo de coisa, tá? Eu vou colocar aqui, ó, HTTP, o status primeiro, HTTP status code, cadê ele? Status code, ponto, ok, que é mais apropriado para esse cara. E aqui eu posso passar uma mensagem para ele. Aí aqui eu vou chamar o nosso expenses, tá? Para poder passar. Esse meu responde, deixa eu só pegar ele aqui, ó, responde, status e message, esse cara aqui. Aí ele vai parar de dar o erro, beleza? Show de bola. É basicamente isso que a gente precisa, tá? De uma forma um pouco mais
menos polida, né, digamos assim, é isso aqui que vai funcionar a nossa parte do nosso get out. Claro que dá para melhorar isso aqui, fazer try catch, a gente pegar alguns logs, mas não vou entrar nesse mérito, como eu falei para vocês, né? Aqui o conceito do vídeo é a gente poder fazer um CRUD aqui com o Ktor de uma forma bem simples, tá? Mas dá para melhorar pra caramba. Beleza, pessoal? Então, show de bola. Olha só, é bem tranquilo. E agora, eu posso ter várias funções de extensão para poder fazer o quê? Para poder pegar o Find by ID, para poder criar aqui uma despesa, fazer o update e fazer o delete ou qualquer outra operação. Então, dentro desse arquivo, eu agrupo todas as minhas chamadas que estão relacionadas a Expense Enrolled. Isso aqui fica muito tranquilo de você escalar o projeto. Vai por mim, eu tenho um projeto rodando, né, com Ktor, e escalou muito bem, funciona muito bem. Você pode fazer aqui vários arquivos de rota, porque fica separadinho, fica show de bola. Beleza? Bom, agora para a gente poder ver se isso aqui está funcionando direitinho, a gente precisa se preocupar agora com a camada de injeção de dependência, né? Então a gente está vendo aqui que nós temos o nosso Expense Enrolled, a gente precisa chamar esse cara aqui também. Então como é que eu chamo esse cara? Basicamente aqui no Expense Enrolled, a gente vai lá no nosso plugin. O nosso plugin de route, tá? Esse cara aqui é o plugin central das rotas. E como ele é uma função de extensão de route, olha só que legal, ó. Eu consigo chamar ele aqui, ó. Show de bola. E aí só tem uma complicação, porque esse cara agora, o que ele espera? Ele espera que um Expense Service. E como é que a gente injeta aqui, né? Como é que a gente envia esse cara para cá? Muito simples. Aqui agora a gente vai Expense Service by Inject aqui. A gente vai pegar do nosso coin. E basicamente isso. A gente vai fazer o inject aqui dessa classe e vamos passar para cá. Dessa maneira, o coin resolve aqui a injeção de dependência para a gente. Daniel, só isso aqui funciona? Não funciona. Então, a gente precisa agora trabalhar com o nosso módulo aqui, né, de serviço, nosso módulo de repositório, para deixar tudo separadinho, tá? Já vi projetos, né, olhando aí da comunidade, que a pessoa às vezes cria um arquivo só de módulo e vai colocando tudo ali. Eu não gosto muito disso, eu gosto de fazer a separação dessas camadas. Por exemplo, a gente tem a camada de Database Service. Eu gosto de colocar a camada de Database Service separada. Então, Database Service, tá? Ou se você quiser, você pode fazer aqui Database Módulo, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, eu gosto de trabalhar com módulo mesmo. Database Módulo. Colocando Service, mas a classe Service já está criada, né? Então, coloca aqui o nosso Object, beleza? E aí aqui é o seguinte, eu vou ter o nosso val Module. E eu vou passar aqui para ele o nosso Module, como a ideia que já está colocando para gente. E vou colocar aqui o Single. Aí aqui esse módulo eu acho que ele não importou correto, deixa eu ver aqui, aí beleza. Aí dentro desse scope agora tem um módulo, posso chamar aqui o nosso single. E aí eu vou só tipar aqui na Database Service e vou devolver um Database Service. E eu vou colocar aqui o seu construtor. Show de bola. Esse aqui é o módulo que a gente vai precisar, tá? E agora a gente faz a mesma coisa para o repositório. Então aqui, ó, eu vou até dar um F5 para facilitar a nossa vida. Então aqui, Database Module, então eu vou colocar Repository Module. Show de bola. Repository Module, o que eu tenho aqui? Eu vou precisar pegar o nosso Expense Repository. Então, quando alguém precisar da minha interface, né, chamar a minha interface via construtor, eu devolvo a minha implementação concreta dela. Então, tem aqui o Expense Repository. Só que agora o Expense Repository ele tem aqui uma dependência do service. Como é que eu passo essa dependência? Só colocar o get. Se você já utilizou coin, né? É bem tranquilo utilizar o coin, porque com o get aqui ele já resolve pra gente, né? Vai entregar a instância necessária ali pra gente sem nenhum problema, tá? Então o single aqui significa que o coin, né? Ele basicamente também ele vai criar pra gente, né? Uma única instância aqui de cada repositório, né? No modelo single do que a gente está trabalhando e vai compartilhar aí durante todo o ciclo de vida. Legal? Show de bola, a gente faz agora a mesma coisa para quem? Como é um repositório módulo, vou só dar um Ctrl D aqui, ó. Agora eu chamo meu category repository. E aqui eu chamo meu category repository impl e passo também o get para ele. Ele também recebe o nosso database service. Bem tranquilo, né? Para a gente poder fechar, a gente vai ter então o nosso service, ó. Data. Na verdade aqui vai ser o nosso service module. E eu vou colocar um object, beleza? Então, vou copiar aqui só para facilitar a nossa vida. E vou colocar aqui, ó. E aqui a gente vai ter o nosso Expense Service. E a gente vai devolver para ele também. Eu não estou trabalhando aqui com interface, né? Então, vou devolver aqui também a classe concreta. Show? Depois a gente vai ter aqui o nosso Category Service. E aqui ele recebe o repositório. A gente coloca aqui com o get, tá? Eu gosto do Database Módulo aqui, mas se você quiser, como ele é um serviço também, né? Para evitar aí ter mais uma classe, você pode transferir esse cara para cá também, que não tem nenhum problema, tá? Acho que tem um caso bem específico aqui que eu já fiz e coloquei tudo o Database Módulo separado. Mas como ele é um serviço aqui no caso, fica aqui também, não tem nenhum problema, a gente pode apagar esse Database Módulo.
Show de bola? Menos um arquivo de código aí pra gente poder se preocupar. Bem tranquilo, né? Daniel, isso aqui funciona? Não, basicamente não vai funcionar. A gente precisa fazer uma outra questão que agora, que é configurar aqui o nosso módulo de gestão de dependência, né? Como que a gente vai fazer isso? Beleza, lembra lá do nosso plugin de Configure os Frameworks? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Na parte aqui de Frameworks é onde a gente centraliza e configura tudo que é externo à nossa aplicação. Então, nós temos aqui, né, um plugin que está instalando aqui o nosso Coin. Aqui nós temos o logo dele e olha só o que ele espera para a gente, um módulo, né? Aqui, basicamente, são os nossos módulos que a gente está criando ali de injeção de dependência. Então, é aqui que a gente vai carregar todos eles, né, para a gente manter tudo configurado. Então, como é que a gente faz? Dentro aqui do nosso módulos, simplesmente a gente vai chamar o nosso database módulo. Aqui a gente vai chamar, na verdade, o nosso nosso service módulo, né? No caso, service, é que eu deixei tudo junto ali, ó. Service módulo, vou chamar aqui o nosso módulo. Vou passar o nosso repository módulo. Chamar aqui o nosso módulo. Simplesmente assim. E cada outros módulos que eu vou fazendo aqui na aplicação, eu basicamente vou colocando aqui também, tá? Então é só, tem um outro módulo agora de um gateway módulo. É só vir aqui e colocar, beleza? Muito simples. Agora sim a gente já tem configurado, né, certinho a nossa aplicação. Muito provavelmente ela não vai quebrar e é o que a gente vai fazer o teste aqui agora, beleza? Beleza, pessoal? Então agora eu vou executar aqui a aplicação para ver se tudo funciona como esperado. E é claro que você deve ter aí no seu computador, né, instalado o MongoDB, tá? Certifique que ele está instalado aí. Por hora agora não vai ser necessário, mas no próximo vídeo a gente vai precisar dele. E também o Postman, tá? A gente vai poder testar ali no navegador mesmo, tá batendo ali na rota direitinho, porque a gente não tem nenhuma despesa ainda, né, cadastrada. Mas aqui, principalmente para a gente poder criar a receita, atualizar, deletar, aí vai ser legal você ter o Postman, tá? Então considere já deixar ele instalado aí também. Vamos rodar aqui então nossa aplicação, vamos executar, vamos ver. Ó, beleza, aqui rodou direitinho na porta 8080, vou clicar aqui nesse cara. Ó, e lembrando que a nossa rota está mapeada para expense, então eu preciso colocar isso lá. Então, /expenses. Ó, beleza, então quando ele trouxe aqui pra gente, né, o nosso JSON aqui vazio, né, que é o array vazio, é porque não tem nada cadastrado ainda, mas olha só, ele bateu aqui, né, na nossa porta, no /expense. Então olha só que bacana, né, pessoal? Show de bola, a gente já conseguiu aqui trazer aqui, então, bater nesse endpoint do Find All e trazer aqui todas as despesas, né? Não trouxe nada porque a gente não tem nada cadastrado ainda. Beleza, pessoal? Então esse aqui foi o vídeo onde a gente fez aqui, então, a nossa primeira rota aqui, né? O primeiro endpoint aqui no Ktor, tá legal? No próximo vídeo a gente vai fazer aqui, então, a parte da gente poder criar a nossa nota, tudo direitinho. E vai ficar um pouco mais fácil, porque agora a gente também tem aqui os repositórios, os módulos, tudo feito, tudo direitinho. Basta a gente codar ali mesmo o nosso service e fazer aqui o nosso endpoint. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.